Muito bom dia, muito bom dia. São 5h12 da manhã, quarta-feira. Que dia que é hoje? 29 de outubro. E hoje eu quero trazer um outro tema que o Senhor trouxe para mim nessa manhã, nessa madrugada. Eu acho que pode fazer sentido para você, principalmente para você que tá vendo esse vídeo e é empreendedor e é líder, né? Olha só, eu vou passar por vários lugares aqui na Bíblia, mas eu queria ler rapidamente Amós. Tá lá no Velho Testamento. Amós, capítulo 4. Tá, eu vou ler rapidinho e o restante dos versículos eu vou só citar e te explicar. Mas olha só, Amós capítulo 4 fala assim, ó. Versículo 1. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Daqui a pouco eu explico. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho, vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em filas pelas brechas e serão lançadas em direção do Monte Hermon, diz o Senhor. E aí ele fecha aqui alguns versículos aqui, ó. Venham a Betel e pequem, né? Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam seus sacrifícios. De 3 em 3 dias, os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Olha só, eu vou falar muita coisa aqui nesse tempo, de alguma maneira, mas primeiro ponto que é muito interessante, a gente pode tirar muitas lições aqui, mas pra gente também não delongar muito nessa devocional. Capítulo 4, capítulo 5 de Amós, depois eu vou incentivar que você leia. O profeta está escrevendo para o povo de Israel, mas no início aqui você pode ver que ele está falando assim, ó, ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Então, por mais que ele está falando a todo o povo de Israel, ele está direcionando a mensagem para essa galera aqui, ó, vacas de Bazã. O que é vacas de Bazã? O autor aqui, Amós, está usando uma imagem satírica, né, irônica, vamos dizer assim. Ele não está falando para uma vaca, tá? E não é aqui uma figura apocalíptica, não é uma visão. Ele está usando como se fosse uma ironia para satirizar. Ele está falando de uma elite, tá? Ele está falando de uma elite daquela época, uma elite que se aproveitava do sistema e tudo mais. E aí eu vou traduzir como se fosse para 2025. Isso aqui foi escrito provavelmente no século, uns 750 anos antes de Cristo. É bem provável que esse livro ele tenha sido escrito, para você entender o contexto, que eu acho que é bem legal, 750 anos antes de Cristo. O que estava acontecendo nessa época ali em Israel? A nação de Israel já tinha sido dividida, você sabe que isso aconteceu ali depois de Davi. A nação é dividida entre Reino do Norte, tá? Que a gente chama de Israel, e Reino do Sul, que a gente vai chamar de Judá. Beleza? E aí vai ter os reis do norte e os reis do sul. E aí começa aquela loucura que você já conhece. Toda hora os reis ficam trocando, um tem rei que governa um mês, o outro governa um ano, 90% faz merda, um ou outro Deus fala que foi legal, mas a maioria peca e faz merda. Tanto no norte, que é Israel, tanto no sul, que é Judá. Aqui eu tô falando de forma muito simples, tá? Para poder não ficar tão grande, para poder facilitar o nosso entendimento aqui. Então é nesse contexto que a Amós está escrevendo. Está escrevendo para um momento onde o povo de Israel está de forma quase que coletiva, quase que completamente, mano, se jogando pro pecado mesmo, pro esquecimento de Deus. E os seus reis, os seus líderes políticos e os seus líderes empresariais e os seus líderes religiosos ainda mais. Existe uma diferença muito grande, pessoal, que antigamente, principalmente nessa época que a gente está falando de 750 anos antes de Cristo, então a gente está falando de mais de 3 mil anos atrás, os líderes, eles não eram tão divididos como é hoje. Era muito comum antigamente, tipo assim, era meio que a mesma galera, sacou? O líder religioso, o líder político e o líder comercial. Ah, não, Pedro, hoje é assim também. Tá, mas eu acho que naquela época era um pouco mais. Hoje eu sei que a gente vê, o cara é pastor de uma igreja gigantesca, se lança como deputado e também tem 3, 4 empresas por trás, e aí você sabe o bolo que isso aí vira. Mas nessa época a Amós estava falando para esse povo, né, para essa liderança que se corrompeu
E aí, consequentemente, quando a liderança se corrompe, meu irmão, vem tudo para baixo, né? A galera também se corrompe porque a galera acaba sendo um reflexo da liderança. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A Amós está falando para essa liderança, para essa liderança política, religiosa e comercial. Então, essa mensagem é para mim e para você, que somos empreendedores, né? Então, nós somos líderes de alguma maneira. É para você que talvez é um líder político, para você que é um líder religioso, quem sabe, mas principalmente a mensagem de hoje, para você que é líder empresarial, que você tem uma empresa, você tem colaboradores, quem sabe você é um influenciador. Olha só, eu vou traduzir, eu vou parafrasear se fosse em 2025. Olha só o que a Amós estaria falando pra gente. Vocês aí da elite, sabe dessa elitezinha aí? Essa elite dos stories, do Instagram, vocês oprimem os pobres. E aqui, oprimir, gente, não é necessariamente você vai lá e chuta o pobre, não. Oprimir, no nosso contexto, pode ser esquecer dos órfãos, esquecer das viúvas, esquecer do pobre. O cara vem e te pede quantas vezes, não, dá um dinheiro. Não, dinheiro não, porque às vezes o cara vai usar pra coisa errada. Não, mas eu vou ali e pago um almoço pra você, pago uma marmita pra você. Né? Quantos não oprimem os pobres? Quantos empresários hoje não oprimem, não exploram os pobres? E aí a Amós está denunciando isso. Então a Amós está falando assim, não é vocês que oprimem os pobres, que esmagam os necessitados, né? Que gosta fala pro marido, não, vamos beber, vamos pecar, vamos como se não houvesse amanhã, vamos encher a cara. E aqui a Amós não está denunciando a bebida, tá? Ele está denunciando os excessos. Não quero vir aqui falar que bebida é pecado. Eu amo tomar uma cervejinha, um vinho. Não sou esse cara legalista. Mas a Amós está denunciando aqui os excessos. O cara que vive bêbado. Não, vamos beber. Aí fala assim, não, cola aqui, vem aqui em Betel, vem aqui em Gilgal, chega aqui em Goiânia, ou chega aqui em São Paulo, vem aqui na baladinha, vamos pecar mais e vamos pecar aqui não sei o quê. Aí olha só que interessante. Mas logo depois a Amós fala assim, e amanhã, traz seu sacrifício, de 3 em 3 dias, traz seu dízimo. Faça seu sacrifício de louvor, né? Proclame ofertas voluntárias, tornem isso público. Olha como Amós como esse livro de Amós, gente, é em pleno século 25 para mim e para você. Sabe o que o profeta está denunciando? Está denunciando eu e você quando a gente... Jesus vai falar que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, que é amar o próximo. Né? Na Bíblia vai falar assim, se vocês me amam, me obedeçam. Né? Aquele que me ama obedece o que meu pai fala. Aquele que me ama, que me segue, que me professa publicamente, é aquele que segue os meus mandamentos. Então, a Bíblia é clara que quando ela vai falar de uma salvação, que vai gerar uma transformação e uma nova vida. E essa nova vida ela tem que ser seguida de uma transformação de dentro para fora. Então, sim, tem que haver uma transformação interna, mas os frutos precisam aparecer. Uma árvore que é plantada, é impossível ela não dar frutos. Pode ser que ela demore, pode ser que o fruto no início não seja tão gostoso, não tá tão bonito, mas tem que dar fruto. E a Amós está denunciando isso. Um evangelho só de fora, um evangelho só externo, um evangelho só público, um evangelho só para ser visto. Então ele está falando aqui, continua com a sua vida aí, pecando, normal, de boa. Mas amanhã você posta Café com Deus Pai nos stories. Sabe, uma vez por mês você dá lá seu dízimo, você manda seu pix, você faz uma oferta. De vez em quando você vê alguém pedindo oferta nos stories, você ajuda numa causa ou outra. E ele fala aqui, faça isso público, torne isso público. Porque aqui ele está, inclusive, denunciando a intenção genuína do coração. Então, e aí Amós capítulo 5, olha que interessante. Deus vai falar assim, olha só. Olha só, cadê? Olha só aqui que capítulo 5 de Amós vai falar. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal. Então, primeiro, Amós está falando assim, e vocês não gostam quando eu denuncio vocês. Vocês não gostam de ouvir essa mensagem que nos afronta, né? E detestam quem fala com sinceridade. Então, quando o nosso coração tá tão duro, tá tão travado, tá tão de pedra, quando a gente ouve uma mensagem dura, que é com sinceridade, que te repreende, que te leva ao arrependimento, a gente odeia isso. Nosso coração naturalmente vai gerar uma aversão em relação a isso, porque a nossa natureza é pecaminosa. E aí, na física, a gente aprende um negócio, né, o tal da inércia, que é o que está em movimento tende a ficar em movimento, o que está parado tende a ficar parado. Então, você tende a ficar no estado que você está
se não tiver uma força externa aplicada sobre você. Cara, isso é bíblico. Olha a física. Então, se você está num estágio de cegueira espiritual, que é aquilo que vai falar aqui em Amós, né? Uma cegueira espiritual, um coração frio, tarará. Se você não tiver uma força externa sobre você, é muito difícil que você saia do lugar. Essa força externa, obviamente, é o Espírito Santo, mas pode ser o Espírito Santo através de um amigo, através de um vídeo, através de uma devocional. E essa mensagem é para mim, é para você, para que o nosso coração seja constrangido, né? E aí, ele vai falar aqui, quer ver, ó? Depois ele vai falar, por isso numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Então olha só o tanto de ensinamento que a gente pode falar aqui. Então quais são os pontos, né, que eu quero trazer aqui, depois que eu expliquei para vocês esse contexto, eu quero rapidamente trazer insights, dicas práticas, aplicações práticas para não ficar muito longe, para não ficar muito longo. Primeiro ponto, a Amós aqui está denunciando eu e você, tá? A elite, os líderes. Quando eu falo elite, eu não estou falando de privilegiado, eu estou falando elite no sentido de liderança, tá? De topo da pirâmide, de novo, não de privilegiado, mas porque são os líderes, porque são os donos de empresa, porque são os líderes religiosos, são as pessoas que têm alguma questão de relevância, de alguma maneira, e a quem é muito dado, muito é cobrado, tá? Lembre-se disso. Quanto mais você tem, mais você será cobrado e responsabilizado no dia do Senhor. Presta muita atenção nisso. Então a gente tem que ter muito zelo nessa mensagem. Segundo ponto que a gente pode tirar dessa mensagem, que a Amós está denunciando o meu coração e o seu coração. A Amós está falando assim, ó, Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer o seu dízimo só pelo dízimo, sacrifício pelo sacrifício, louvor pelo louvor, os storyzinhos falando de Jesus por falar de Jesus. Deus se importa com a intenção do seu coração. Por isso que a Amós está falando aqui, ó, de forma irônica. E façam isso público. Postem que vocês estão dizimando, postem que vocês estão fazendo missão, postem que vocês estão lendo a Bíblia, postem que vocês estão... Não é que é errado, gente, fazer isso. Eu estou fazendo uma devocional aqui com vocês. O que a Amós está denunciando é a intenção do coração, porque essa elite aqui não estava fazendo isso porque realmente estava sendo comovida em amor. É porque eles queriam ser vistos, eles queriam mostrar que estavam cumprindo o ritual, e ritual por ritual não vale nada. Não vale nada. E aí eu tenho cansado de falar, é uma geração de pessoas que vivem o evangelho da boca para fora. É o evangelho da Virgínia, que todo final de programa fala, a glória, a honra a Deus. Mas trata o casamento como se fosse descartável. O casamento, que é a maior instituição de Deus na Terra, é uma das coisas, se não a instituição que o Senhor mais ama, que o Senhor mais tem zelo, porque o casamento é um prelúdio, é uma sombra, é uma maneira didática daquilo que Jesus fez pela igreja. O homem representa Jesus e a mulher representa a igreja. E aí, essa mesma pessoa que fala publicamente que acredita em Deus, que tem fé em Jesus, trata o casamento como se fosse trocar de carro. Como? Como? Eu não estou falando que nós cristãos, pessoal, somos a prova de erros. Não somos. Paulo vai falar dos pecadores, eu sou maior. Eu não estou vindo aqui querendo trazer uma mensagem legalista ou colocar a gente como perfeitinhos. Eu tenho muito pecado, eu tenho muito erro, muita fraqueza, muita falha. Quem caminha comigo sabe que eu não escondo nenhuma falha, nenhum pecado. Existe muito pecado, muita falha, muita fraqueza em mim. Não estou falando que você vai ser perfeito. Eu só tô falando que existe um evangelho que não pode ser da boca para fora, ele tem que ser genuíno, ele tem que transtornar seu coração, sua mente. Cara, eu preciso mudar, o Espírito Santo precisa transformar a minha vida. E de novo, você não precisa mudar para conquistar. Você conquistou e, portanto, você vai ser constrangido e começa a mudar. A salvação não é pelas obras. A salvação é dom de Deus, ela é monergista, a gente vai falar que ela é monergista, ou seja, Deus determina e cumpre. Mas uma vez que a gente entende que fomos salvos e o quão grande isso é, quanto mais o Senhor revela para nós o que nós merecíamos e o que a gente ganha, mais precioso a salvação fica, mais precioso e percebido a graça é, e mais constrangido a gente se torna. E quanto mais constrangido a gente se torna, naturalmente, através de uma obra espiritual do Espírito Santo, sobrenatural do Espírito Santo, a gente vai sendo mudado. Por isso que Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Porque é impossível existir fé em você, uma fé salvífica, e essa fé, de alguma maneira, não gerar obras. É impossível. Se não gerou obras, é porque nunca teve fé.
por menor que ela seja. A Bíblia vai falar que a menor das fés, de maneira inclusive poética, que a fé do tamanho de um grão de arroz é capaz de mover montanhas. Então, se tiver uma fezinha desse tamanho sua aí que Jesus pôs, uma fé salvífica desse tamanhozinho aí dentro do seu coração, que foi plantada em algum momento da sua vida, algum momento ela vai germinar, em algum momento ela vai dar um fruto, porque um trenzinho desse tamanho é capaz de mover montanhas. Imagina mudar o seu caráter, imagina mudar suas tendências, sua mente, seus olhos, seu comportamento. E é isso que a Amós está falando. É esse evangelho que nós cremos, é esse evangelho que é bíblico, entende? Não é evangelho só da boca para fora, onde a gente nasce, cresce, se reproduz e morre e nada muda na nossa vida. Então o evangelho é o que? É só uma história. O evangelho é o que? É só para nos dar uma vida mais confortável? O evangelho não promete uma vida mais confortável. Quiçá, eu me arrisco a dizer que ele promete uma vida mais difícil do que uma vida comparada àqueles que não creem. Porque na Bíblia vai falar que o evangelho é pegar a sua cruz e se negar. Porque o Jesus só consegue viver em você quando você negar o eu. Jesus só consegue agir em você quando você nega você mesmo. Não tem como habitar dois senhores no seu próprio coração. Ou você é Deus de si mesmo, ou Jesus é seu Deus, seu Senhor, tá? Então, assim, pra gente fechar, que já tá ficando muito grande aqui nessa devocional. Pra gente fechar, o que a Amós tá denunciando aqui é uma prática externa que não é genuína, tá? Que é você ofertar, você ajudar os pobres. No final de ano, campanha de Natal, você vai, você doa sua roupinha antiga, usada, sua roupinha da Hugo Boss, que você não usa mais, sua roupinha da Zara que você usou 3 vezes e não gostou, aí você se acha uma pessoa super legal por causa disso. Jesus tá falando assim, ó, eu não tô nem aí pra isso. Se não for motivado por um coração genuíno, de carne e transformado, não vale nada. Inclusive, Jesus, ele não mede pela quantidade, ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Porque Jesus, inclusive, vai considerar a oferta da viúva como a maior oferta daquele dia. Tenho certeza que naquele dia, vamos pegar 2025, estamos lá num culto, os caras tudo, os Forbes, os bilionários ofertando 1.000.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e trem. Ai, toma aqui minha Porsche de oferta. Jesus vai considerar uma moedinha, uma viúva, pegou R$2, faz um tanto tempo que eu não vejo uma nota de R$2, que hoje em dia a gente não circula mais com muita nota, né? Pegou R$2 no bolso, olhou assim, deve ter pensado, nossa, velho, esses R$2 aqui, sei lá, era o que eu ia comprar um Guaraná pro meu filho, ia comprar um negócio aqui, uns R$5, ia pagar uma jantinha pra ele, que, nossa, toma aqui. Um coração genuíno, contrito e constrangido. O Senhor considerou essa oferta a maior de todas. Entre todos os milhões ali dos bilionários que tinham, dos milionários que tinham, considerou aquela maior oferta, porque Deus ele é qualitativo e não quantitativo. Deus pouco importa com seu ritual externo e público se ele não for genuíno. Se a intenção for se mostrar ou for amaciar seu ego, porque afinal você fez algo de bom. O evangelho não é sobre fazer algo de bom. Nós não temos que fazer nada para conquistar algo. O Senhor já nos deu. E, portanto, ao entendermos isso através do Espírito Santo, somos constrangidos e a nossa vida tem que mudar, tem que ser transformada, tem que ser ferida pelo Evangelho, tá? E aí, para finalizar, finalizo agora, no capítulo 5, Deus vai falar assim, ó, mandei tal coisa e vocês não se converteram, fiz tal coisa e não converteu, fiz tal coisa e não converteu, fiz tal coisa e não converteu. Deus começa a mandar vários, eu vou falar de dores, tá? Manda uma praga, manda um problema, vou chamar de dor. Deus manda várias dores, várias aflições para aquele povo e eles não se convertem. Mas no final Deus faz como se fosse uma promessa, ó, me busquem e vocês viverão. Me busquem e vocês vão converter. Então olha como essa mensagem, ela termina, o evangelho é sempre assim, ele é uma espada e um abraço ao mesmo tempo. Ele te fere e o mesmo que te fere te cura, porque a ferida é uma ferida boa, né? Vamos dizer assim. O que Jesus está falando? Deus está falando? Está falando o seguinte, ó, eu tô mandando aflições, eu tô mandando dores, eu tô mandando problemas para que vocês de alguma maneira se toquem, né? Abram os olhos, percam essa cegueira espiritual de vocês. E aí mandando aflição e a galera dura ainda, mano. Dura e não vê. E no final ele só fala assim, ó, cara, faz o seguinte, me busca. Se vocês me buscarem, vocês vão achar. Eu não sou difícil de ser, eu não tô me escondendo de vocês. Se eu quero que vocês se convertam, por que eu vou me esconder de vocês? Né? Então me busquem e viverão. De forma contrária, vocês morrerão. Mas me busquem e vocês encontrarão. Vou finalizar.
A dor, quando eu falo dor, eu tô falando qualquer tipo de dor. A dor da perda. Eu perdi meu pai há, sei lá, quase 2 meses e foi até agora, até hoje, nos meus 24 anos de vida, é a maior dor que eu já vivi na minha vida. A dor da perda, a saudade que dá, a dor de ver meus familiares sofrendo. Mas pode ser uma dor de uma perda financeira, de um fracasso, de uma frustração. Cara, pode ser saúde, né? Enfim, várias dores. Qualquer tipo de dor, ela tem um positivo nela, que ela pode te levar para dois lugares extremos. A dor sempre vai te levar para algum lugar extremo. Ela nunca vai ser neutra, né? Óbvio, eu não tô falando uma dor, gente, de tipo assim, nossa, deixei meu celular cair e ele quebrou. Não, tô falando dores que a gente vive na nossa vida e que são desafiadoras. Elas geralmente nos levam para dois lugares. Ou ela nos leva para perto de Jesus, ou para muito longe de Jesus. Aí vai depender da sua reação. Meu pai faleceu, eu poderia ter porque Deus é mau, por que Deus permitiu? Mas eu fui pros pés de Jesus, porque lá eu achei descanso, lá eu achei conforto, lá eu achei um cuidado. E lá os meus olhos foram abertos para muitas coisas, né? E a vida é um eterno arrependimento. A galera confunde achando que você tem que se arrepender uma vez só quando você aceita Jesus. Gente, esse tal de aceitar Jesus não tá na Bíblia. Quem criou isso foi um cara chamado John Wesley, criador da igreja metodista. A salvação não é aceitar, levantar a mão num culto. Quantas pessoas, amigos, colegas, eu já vi levantando a mão em cultos falando que aceitou Jesus e a vida continua a mesma. A conversão, a salvação, ela é um processo. É conhecer, é ser convencido do pecado, do juízo, da justiça. É dia a dia. Óbvio, você vai ter que passar por uma confissão pública, porque isso é natural e é bíblico, né? Um batismo e tal, isso é algo que naturalmente vem de uma conversão genuína. Mas o que Deus está querendo te dizer? Cara, às vezes eu vou mandar uma dor para abrir os seus olhos. E a dor, ela é positiva. E se através da dor a gente buscar o Senhor, Ele vai estar lá, sabe? Na parábola das ovelhas, a ovelha desgarrada vai embora. Quem vai atrás dela é o próprio pastor. Não é a ovelha que se toca e volta. Não, não, não. O pastor vai de encontro com a ovelha. O pai vai de encontro ao filho pródigo. Então, para finalizar a devocional de hoje, seja ousado. Eu quero te desafiar a algo muito sério, muito ousado, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações. Mas sabe qual tem sido minha oração nos últimos dias? Deus, me mande dores. Não me deixe viver sem dores. Eu quero ser um homem de dores. Seja as minhas próprias ou a dor dos outros. Eu quero poder sentir genuinamente a dor do outro. Porque a dor nos leva para Jesus. Eu, Pedro Prado, confessando aqui pra vocês, eu me sinto muitas vezes uma ovelha rebelde. Sabe aquela ovelha rebelde? Que toda vez que você abrir a porteira, meu irmão, ela é a primeira que sai correndo, pulando, dando capote, sai correndo, o pastor vai pra um lado, você vai pro outro, ela te dribla. Eu sou essa ovelha. Sabe o que os pastores de antigamente, os pastores de ovelha de antigamente, eu não sei se fazem até hoje, mas faziam muito com ovelhas mais rebeldes, mais desgarradas? Eles quebravam a pata da ovelha para que ela não pudesse fugir. Então a oração que eu tenho feito hoje é: Deus, quebre a minha pata para que eu não possa fugir da sua presença, porque a minha natureza é muito ruim. É muito fácil perder o coração no dinheiro, nos atos públicos, nos aplausos, no ego. É muito fácil, porque a nossa natureza é muito tendenciosa a isso. Então, que eu te desafio hoje, você que é empreendedor, líder, ore ao Senhor e tenha coragem, tá? Tome cuidado com o que você ora. Fala assim: Senhor, quebra minha pata. Tira o que você quiser tirar de mim. Porque assim, nada vale mais do que a salvação e a eternidade. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa: patrimônio, bens materiais, nome, empresa, cônjuge, familiares, roupa, nada vale mais do que a eternidade. Então que o Senhor tire qualquer coisa para que você enxergue, para que a sua cegueira caia e você esteja aos pés de Jesus. E é sempre, não é uma vez. Por isso que eu falo, eu quero viver com dores. Se não é a minha, porque hoje eu tô em dor hoje, mas daqui a pouco talvez eu me acostume com essa dor ela vai ser sarada. Mas eu quero continuar tendo dor.
talvez não a minha, mas de outro cara que ficou órfão, eu quero poder cuidar dele, o Senhor. E isso é de Deus, tá? Não é nosso, não é porque eu sou bom, não, porque eu não consigo amar o outro de maneira genuína. Isso é dom de Deus, é graça de Deus. Então a oração é: Deus, me permita, coloque um pouquinho no meu coração o amor que você sente pelo outro. Deixa eu sentir esse amor que você sente pelo perdido, que você sente pelo órfão, que você sente pela viúva, pelo pobre, pelo necessitado, pelo injusto, pelo injustiçado. Coloca um pouquinho desse amor, esse zelo que você tem, coloca no meu coração, deixa eu sentir isso também, porque aí vai ser genuíno, sabe? Então essa tem sido a minha oração. A dor te leva aos pés da cruz, que essa mensagem que Amós trouxe aqui possa ferir nosso coração, para que a gente, de forma genuína, seja ferido, estejas ao pé de Jesus e não queira viver de ritual externo sem sentido nenhum. Essa é uma mensagem para você e para mim. Tamo junto, até a próxima. Se inscreva no canal, curte, dá o like. Aqui na descrição vou deixar o link da Domus Club, que é nossa comunidade gratuita de homens e mulheres que querem estar mais próximos de Jesus e honrar Jesus nos seus negócios, trabalho, nas suas esferas da sociedade. E é o lugar onde o intelecto serve à fé e a fé se curva diante de Cristo. É isso, tamo junto e até a próxima devocional. Valeu!